Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que vocês podem usar a ferramenta de esboço de suporte e resistência automática. Como eu sei que muita gente tem dificuldade de usar, tá, de maneira manual, que é você pegar lá a reta e colocar manualmente em cima de algum topo ou fundo, ou então de algum outro lugar que você identificou que teve formação de uma resistência ou de suporte. Eu sei que tem gente que tem muita dificuldade de fazer esse esboço de forma manual. Então, no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês a ferramenta de esboço de linhas de suporte e resistência automática. Vocês só precisam selecionar lá dentro da plataforma e aproximar do gráfico, que automaticamente ela vai identificar as linhas de suporte e resistência. Lembrando, gente, que para vocês continuarem recebendo os vídeos que eu venho publicando aqui no canal, vocês precisam estar inscritos e ativar as notificações também. Tem muita gente que está acompanhando o vídeo, mas que ainda não está inscrito e nem ativou as notificações. Eu aconselho que vocês, então, principalmente ativem as notificações, porque assim vocês ficam por dentro de todo o conteúdo que eu venho publicando aqui no canal. Então vamos conferir na prática como que vocês podem usar a ferramenta de esboço de linhas de suporte e resistência automaticamente? Bom, gente, então para comentar um pouco aí com vocês, tá? Da resistência automática, como que vocês podem usar esse recurso aqui dentro do Profit, eu vou comentar um pouco sobre a resistência manual, que é justamente essa ferramenta aqui, tá? O que que vocês podem fazer, então, para colocar a resistência manual corretamente aí nos gráficos de vocês? Aqui a gente está com o gráfico da Vale diário. Primeira coisa que vocês precisam observar é algum ponto onde o ativo nada mais, nada menos do que realmente resistiu a ultrapassar a máxima que ele fez, tá? Igual aqui, por exemplo. Então, a gente consegue ver que a gente teve uma máxima na região dos R$ 86. E aqui no candle anterior, a gente também consegue perceber que a gente teve uma máxima na região dos R$ 86. E aqui, de novo, nesse candle aqui, um pouquinho mais para trás, a gente teve também uma máxima na região dos R$ 86, ou seja, a gente já sabe que tem uma resistência, então, nessa região dos 86. Se a gente caminhar aqui um pouquinho mais para frente, para ver o andamento do gráfico aqui de novo, a gente vai ter uma máxima mais ou menos nessa região. Ah lá, 86,62. Então, a gente já sabe que o mercado está resistindo ultrapassar essa região de preço R$ 86. Então, o que que a gente faz? A gente coloca uma linha e chama essa linha de resistência. A partir do momento que eu ultrapasso essa linha, eu não tenho uma resistência mais, justamente porque eu não estou resistindo mais. Ou seja, agora a gente vai ter o quê? As linhas de suporte, igual aqui embaixo, por exemplo, onde a gente tem inclusive um comportamento mais constante, um período ali onde a gente consegue observar uma certa constância mesmo do gráfico. Isso quer dizer um período de resistência, ou então suporte. A partir do momento que eu passo, não é resistência mais, é suporte. Se eu não ultrapassei, continua sendo uma resistência, tá? Se a gente não tivesse, tá, essas linhas aqui que eu marquei manualmente e quisesse usar só a resistência automática, por exemplo, então a gente selecionaria aqui resistência automática e aproximaria então de algum topo, como eu comentei com vocês. A resistência é um local onde eu ainda não ultrapassei, eu estou resistindo em ultrapassar. Então tem que ser o topo, tá? Normalmente são as formações dos topos que a gente tem nos gráficos. Então a gente aproxima aqui, e se a gente soltar aqui, a gente vai perceber que vai justamente pegar nos pontos
onde tem resistência, igual aqui, por exemplo, a gente tem esse topo aqui, que também é uma resistência, e foi e marcou, então, aqui pra gente, tá? Marcar para vocês conseguirem visualizar. Essa linha aqui, ó, vou colocar ela mais destacada. Então, essa linha aqui, que seria a nossa resistência automática. Aqui também a gente tem um período que a gente pode chamar, na verdade, de suporte, justamente porque nós já passamos desse ponto aqui. Então, que na verdade não é resistência mais, seria suporte, tá? Só que aqui conseguiu identificar para a gente, justamente aqui em cima, ó, onde eu coloquei a minha resistência manual, que é esse ponto aqui. Vou colocar, vou circular aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, justamente aqui, ó, marcou aqui para mim que tem uma resistência nesse ponto. Automaticamente marcou. E é justamente onde eu coloquei aqui, mais ou menos, a minha resistência na cor, então, amarela. Só que vai variar justamente porque aqui foi manual, eu posso arrastar aqui para onde eu quiser colocar. Posso colocar bem rente aqui a máxima do candle, um pouquinho mais para cima. Então, na verdade, não tem problema se eu arrastar um pouco aqui, não vai fazer muita diferença. O ideal é deixar na máxima mesmo, onde justamente as máximas mais encostam na linha. Seria a resistência, mas eu posso subir um pouquinho também. Bom, então vai identificar aqui para a gente automaticamente esses pontos. Uma outra coisa que vocês podem fazer também, se vocês ainda ficarem com dúvida na hora de utilizar essa resistência automática, é usar o indicador zigue-zague, porque ele vai mostrar para vocês os topos e os fundos, e pode servir também como um parâmetro para vocês identificarem os pontos de resistência e suporte. Então, é só clicar com o lado direito do mouse, em seguida inserir indicador e depois zigue-zague. Percebam essa linha aqui, laranja, eu vou mudar para vocês conseguirem visualizar melhor. Vou alterar a cor aqui e a espessura. Então, percebam que vai fazer a marcação aqui para a gente dos topos e dos fundos. Então, vocês podem usar esse indicador também para vocês conseguirem identificar melhor a formação aí desses pontos. Percebam que quando a gente tem um período onde a gente tem uma certa lateralização do ativo, que seria um período de mais constância mesmo, aqui a gente consegue identificar usando esse indicador, igual aqui, por exemplo, a gente teve um mercado que foi o quê? Mais constante. Se eu circular aqui, ó, a gente consegue perceber então. E é justamente nisso que esse indicador pode ajudar vocês. Ele consegue captar ali o momento de uma certa constância mesmo do ativo, o momento de uma oscilação maior, igual aqui, por exemplo, a gente já teve uma oscilação um pouquinho maior, ele vai conseguir mostrar para vocês essa oscilação que ele teve um pouco maior. Então, é interessante também para isso, não só para vocês identificarem os topos mais importantes e os fundos mais importantes que normalmente geram as linhas de suporte e resistência. Bom, gente, então seria basicamente isso, tá? A maneira de vocês utilizarem a linha de resistência automática e a linha de suporte automático também seria basicamente a mesma coisa, só que seria o quê? Nos fundos, porque é um lugar onde a gente tem um suporte ali que se chegar nesse suporte, nesse fundo, a tendência de buscar o próximo fundo é grande, tá? Por isso mesmo que a gente chama de suporte. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essas marcações mesmo de linha de suporte e resistência, ou então outros indicadores, regra de coloração,
tem o meu grupo Premium aqui dentro do Profit, onde eu compartilho os meus estudos, tá? O layout que eu estou utilizando. Aí vocês conseguem ver, inclusive, todas essas marcações que eu faço, preço Fibonacci, projeção de Fibonacci, outros indicadores também, tudo eu compartilho aqui. E eu compartilho dicas também, não só de mercado futuro, tá? Dos mini contratos de índice de dólar, mas de ações também. Então, se vocês quiserem ter acesso exclusivo a todo esse material que eu posto diariamente aqui no Profit, é só entrar aqui para o grupo Prêmio do Finanças para Jovens, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações também para receber sempre o conteúdo que eu venho publicando aqui. E até o próximo vídeo.